Olá! Hoje na aula de História, tá bom? Módulo 2. Vamos abrir na página 246, tá, gente? As terras indígenas. Vamos lá acompanhar a leitura com a tia, tá bom? Quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, elas já eram habitadas por povos indígenas. Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Observe a seguir um mapa que mostra a situação de algumas terras indígenas em nosso país. Olha só. Aqui o mapa, tá bom? E a legenda. Em estudo, demarcadas, em demarcação, homologação, áreas com a escala pequena, que é a legenda e como está distribuído, beleza? Então, há terras indígenas no estado onde você mora? Ah, sim, pessoal. Há terras indígenas aqui, algumas tribos, aqui no nosso Ceará, certo? Página 247, indígenas lutando por suas terras. Você já parou para pensar por que é importante reconhecer as terras dos indígenas? Ter seu espaço reconhecido permite aos indígenas manter seu modo de vida tradicional e preservar sua cultura. Os indígenas têm organizado diversas formas de luta e mobilização para que seus direitos sejam respeitados. Veja a seguir. Aqui é uma imagem, pessoal, de tantas outras, né, que são mobilizações são feitas pelos povos indígenas para garantir os seus direitos. Infelizmente, até nos dias de hoje, continua assim, tá? Então, lá embaixo tem assim, qual é a importância da luta dos indígenas pela demarcação das suas terras? Eles estão lutando pelos direitos. A importância é que eles conquistem definitivamente o direito deles, certo? Os direitos, que são muitos. Pessoal, terminando a página 247, a gente vai pular 248 porque é atividades e eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Então, a gente vai para 249, que ainda é texto, para a gente poder ler junto, tá certo? O Brasil dos engenhos. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. Aqui do lado tem colônia. O que é colônia? Uma colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Aqui nós temos uma imagem, tá, de um engenho. O local de produção açucareira era chamado de engenho. Já mostrei para vocês. Monocultura. Vocês não sabem o que é monocultura, né? A gente falou isso, ó, tantas e tantas vezes e tantos exercícios. Mas vale a pena relembrar. Aqui embaixo tem dizendo. O cultivo da cana para a produção de açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo centrado em um único produto de monocultura. Página 250, mão de obra africana. Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções nas cidades. Escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade da outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. Lutas e resistências, destino final. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas, incendiando lavouras. Muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas de quilombos, comunidades quilombolas, que até hoje existem, deixadas desde o início de suas fundações,
E hoje existem muitas comunidades quilombolas que as pessoas vivem lá e mantêm as suas tradições. Nos quilombos, essas pessoas cultivam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura e origem. E graças a Deus, à custa de muita luta, né, as pessoas, tanto os indígenas quanto os afrodescendentes, hoje, que são chamados, né, classificados dessa maneira. Eu não costumo classificar, eu vou te Patrícia, pessoalmente, eu vou dizer para você, não costumo classificar ninguém como esse ou aquele. Para mim são pessoas, né? Mas, estatisticamente, são assim que são classificados e para o melhor entendimento dos nossos estudos. Olha só, a página 251 também é para vocês fazerem. Então, eu vou dar um tempinho, vocês vão fazer a 248 e a 251 a gente volta já com a correção, tá bom? Voltando, página 248, correção. Primeira questão. Leia o trecho de um indígena Pataxó sobre a importância da demarcação de terras, depois responda as questões. Vamos lá. A terra para nós é sagrada. Nela está a maioria de nossos ancestrais. Por isso, exigimos a demarcação de nossos territórios indígenas. O respeito às nossas culturas, às nossas diferentes condições para sustentação, educação e saúde. Certo? Então, nós temos aqui esse pequeno texto que nós vamos agora responder de acordo com ele, porque a gente já estudou. De acordo com o relato, por que a demarcação de terras indígenas é importante? Por quê? O relato de Mataluaê afirma que a demarcação é importante porque a terra ela é sagrada para os indígenas. É isso que ele diz, tá? Bem, de que forma os indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação das terras? Ó, de acordo com a imagem, eles se organizam em protestos, fazem manifestações, fazem verdadeiras romarias do lugar deles, onde estão as instituições que podem garantir esses direitos, certo? É isso que eles fazem. Em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante por quê? Por que é importante para você? É uma resposta pessoal. De tudo que vocês sabem, desde o início da do descobrimento do Brasil, a colonização, a escravidão, por que vocês acham que é importante? Essa resposta é com vocês, tá certo? Agora vamos lá. Passando para 251, nós temos aqui uma cruzadinha. Adoro atividade com cruzadinha, maravilhoso. Então, complete a cruzadinha a seguir com as palavras adequadas. Então, nós temos aqui na letra A. Tem A. Local onde ocorria a produção de açúcar, pessoal. Onde? No engenho. Quem colocou engenho, tá certíssimo. Cultivo exclusivo de um único produto agrícola. Letra B. Monocultura. C. Produto produzido nos engenhos e comercializados pelos portugueses, gerando altos lucros. Açúcar. Letra D. Pessoa trazida da África para realizar trabalhos forçados no Brasil. Letra D. Escravizada. Letra E. Comunidade formada em meio às matas por escravos fugidos. Quilombo. Certo? Então, letra A. Engenho. Letra B. Monocultura. Letra C. Açúcar. Letra D. Escravizada. Letra E. Quilombo. Certo? Finalizando a aula de hoje, tudo corrigido, tudo bonito, tudo lindo. Não esquece de olhar o link da videoaula que a tia preparou para vocês, certo? Para vocês olharem, para vocês ficarem cada vez mais feras, tá bom? Beijinho!